Fala aí, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Santana e falo através do canal Janela do Crime. Esse canal que traz aqui para vocês casos de crimes reais, com seus personagens, suas histórias, suas razões, seus desfechos, seus porquês e muito mais. E caso você também goste desse tipo de conteúdo, eu vou te pedir que se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. E para que outras pessoas venham conhecer esse trabalho que eu tenho feito aqui e mais pessoas assim como eu e você que curtem esse tipo de conteúdo possam estar conhecendo mais uma história de casos criminais reais. E hoje, pessoal, vem trazendo nada mais, nada menos para vocês, mais um caso de serial killer. Tem aparecido caso de serial killer, eu começo a estudar, a procurar o que eu vou falar e não adianta, é um imã, assim, para os casos de serial killer, né? E dessa vez a gente, assim, se deparou não com um caso de um serial killer, mas de uma dupla de serial killer. Na realidade, duas irmãs serial killers. E podendo ser até 4, porque na realidade a família são 4 irmãs e pelo menos 2 acabam no final pagando ali pelos seus crimes e respondendo pela nada mais nada menos do que pelo menos 150 mortes, né? E é mais uma dupla que acaba entrando também, é citada também no Guinness Book, gente. É bizarro, é assim. Nascidas entre os anos de 1912 a 1924, nós temos a história de 4 irmãs. Mas nós vamos estar aqui focando em 2, que são as que acabam no final, as que acabam respondendo por esses crimes que acontecem ali na cidade do México. Eu não vou conseguir falar esse nome. Eu não vou nem... Eu já tentei, eu juro que eu tentei, eu editei, eu tentei e não sai, tá? Então eu vou escrever aqui do ladinho pra vocês, aqui assim. Eu vou escrever aqui do ladinho pra vocês, tá? Pra vocês saberem a cidade que elas nasceram. Eu posso dizer que é na cidade do México, eu posso dizer que é no México, mas é só. Não dá pra falar esse nome. Então eu vou deixar aqui escrito pra vocês. As irmãs González nasceram na cidade de El Santo, no México. Dentro dos anos de 1912 a 1924. Porque é uma família com 4 irmãs, tá? Onde a mais velha nasceu no ano de 1900, a mais velha nasceu no ano de 1912 e a caçula ali no ano de 1924, tá? Eu nem peguei detalhes assim do nascimento delas, até porque a história acaba trazendo pra gente o foco maior entre a irmã caçula e a irmã mais velha da família González. Maria Delfina é a mais velha de 4 irmãs. E a Maria de Jesus, como eu acabei de dizer, é a mais nova das 4 irmãs. Uma família muito pobre, uma família assim, extremamente pobre. Não é o primeiro caso de serial killer que eu venho falando, em que a descendência familiar é de uma família muito simples, muito humilde. Não que justifique o fato de uma pessoa que venha da extrema pobreza se tornar uma pessoa tão ruim, tão má e assim, ao ponto de fazer coisas assim tão horrendas. E o que mais chama atenção é que as irmãs González, um dos motivadores das irmãs González fazerem as atrocidades que elas fazem é justamente o fato delas terem assim nascido e vindo da extrema pobreza, tá? As irmãs González começam a cometer essa série de crimes justamente para não voltar a ter esse tipo de vida difícil que elas têm com o seu pai e o Isidro. E pra gente não parar a história, eu vou continuar narrando aqui, tá bom? Para vocês entenderem como é que começou essa história. Filha de Isidro Torres, um homem rigoroso, rígido e extremamente abusador. O Isidro, ele trabalhava como um policial.
né? Ele gostava de andar armado, trabalhava como policial, ele sentia, tipo assim, o cara na cidade ali onde eles moravam. Gostava de resolver todas as suas insatisfações na base da pistola. Ele era, cara, assim, o cara que não tinha muita conversa com ele. E, assim, choquem, pasmem, mas todas as vezes que ele ficava, assim, contrariado com alguma das atitudes das suas filhas, das meninas ali ainda de criança, adolescente, ele, por fazer parte ali, por ser policial, ele encarcerava as meninas. Ele colocava as meninas presas dentro de uma cela de prisão, né? Por motivos assim, roupas curtas, maquiagem em excesso, né? Respondeu a mãe, respondeu o pai, não quero lavar uma louça. Era desse jeito que Isidro tratava as meninas. O problema é que Isidro, em uma determinada parte da vida deles, o Isidro acaba por cometer um homicídio. E assim, foi aí que ele cometeu o seu maior erro, porque as pessoas da cidade começam a se voltar contra ele. E por medo de represálias, por medo da atitude dos cidadãos da cidade, o Isidro acaba por optar por se mudar, né, de cidade e levar ali seus filhos para uma outra cidade. Aí acontece que nessa nova cidade, as irmãs se juntam, né, meio que numa sociedade, para não ficarem vivendo ali naquela pobreza. As meninas já não eram assim, gente, flor que se cheire. As meninas se davam, se insinuavam para os homens, elas vendiam seus favores femininos para conquistar ali posição social, para se vendiam, né? A realidade é que se vendiam de uma forma fácil, para ter um dinheiro fácil e assim sobreviverem, né? E aí que as irmãs, elas montam uma espécie de cantina, tá? É uma espécie de bar-cantina. Aí nesse mesmo período, a Delfina acaba por virar amante de um dos chefes de polícia da cidade. E é aí que ela tem o seu maior escudo protetor para todas as atrocidades que ela vem lá na frente cometer. As irmãs ficam tocando ali essa cantina bar, né? Elas tocam ali esse comércio de uma forma a estar constantemente contratando meninas para trabalhar ali para elas, né? Ajudar a servir bebidas e ajudar a servir na casa delas, né? E elas começam a prosperar. Elas começam de um bar ter um outro bar numa cidade próxima, e elas começam ali a tocar o seu comércio. A cidade muito pobre, elas vindo de uma família muito pobre, a cidade também muito humilde, muito simples, muito pobre, mas elas conseguem ali fazer seu pezinho de meia ali com essa rede de cantina bares, né? No ano de 1950, uma das irmãs, a Carmen, ela vem a falecer de câncer, né? Ela acaba por falecer de câncer e sobram apenas 3 irmãs das irmãs Gonzalez. Nessa etapa da história das irmãs Gonzalez, o bar delas já não é só um bar cantina, mas eles acabam se tornando bordéis muito frequentados dentro da cidade, né? Então, com a morte da Carmen, que vem a falecer de câncer, os bordéis e bares ficam sendo ali o legado das 3 irmãs que continuam ali tocando esses comércios familiares, né? Esses comércios em família. Acontece que, assim, para manter os seus bordéis, a qualidade dos seus bordéis, as irmãs Gonzalez, principalmente a Delfina e a Maria, que era a mais velha das irmãs e a mais nova, elas começam a fazer um recrutamento dentro da cidade, tá? Elas vão ali para as famílias mais simples, as mais humildes, aonde de filhos numerosos, né? E elas começam a fazer um recrutamento de moças. Elas optam pelas mais jovens e de famílias extremamente pobres.
convencendo seus pais que elas têm condições de dar uma vida melhor para as meninas e que as meninas vão servir como empregadas e ajudadoras nas suas casas, né? E elas começam a fazer esse recrutamento. E o que as irmãs Gonzalez oferecem para essas meninas é uma oportunidade dentro dos bares, né? Para servir nos bares ou como empregadas domésticas em suas residências. E em troca elas dariam moradias, condições melhores de vida, né? E ali um pequeno salário. E elas acabam convencendo, né, gente? Porque, tipo assim, são pessoas que não têm condições, não têm recurso. São pessoas que não têm mesmo para onde correr. E essas pessoas cedem ali aqueles pedidos e essas meninas vão. Acontece quando essas meninas chegam lá nos bares das irmãs Gonzalez, na realidade é para trabalhar nos bordéis. É para servirem como prostitutas nos bordéis das irmãs. Acontece que chegar lá, a realidade é uma realidade completamente diferente. Não tem salário, tá? Não tem vida fácil. As mulheres, as meninas, as moças, as mulheres, elas já chegam na condição de devedoras. Elas já chegam nas condições de devedoras, sem eira nem beira, sem condições nenhuma de se manterem. E elas já começam a vida ali com as irmãs, uma vida de débitos, né? Para elas comerem, elas têm que trabalhar. Então, o que acontece é que a grande maioria se recusa. Quem sai de dentro da sua casa para virar prostituta, assim, de graça para os outros, né? Então, a grande maioria, elas acabam por se recusar. E aí é onde começa a trajetória de crueldade, maldade e frieza dessas mulheres. Principalmente por serem mulheres. Começa que elas já começam por torturar essas meninas. As que dizem não, elas já cortam a comida, mantêm as meninas no primeiro dia que chegam nos bordéis das irmãs Gonzalez, as meninas começam por serem violentadas, tá? São violentadas assim diversas vezes. Os primeiros dias elas sofrem muita violência, muita tortura, elas são espancadas e ficam com fome. Elas deixam as garotas com fome. E elas começam a vencer e a domar as meninas através da fome, da tortura e da violência. O que acontece é que as meninas acabam por ceder às torturas. Quem aguenta ficar apanhando, ainda passando fome, dentro de um lugar que ela não vai conseguir sair. A estrutura dos bordéis das irmãs Gonzalez é uma estrutura com capangas, com homens fortes, protegidas pela própria polícia local, porque a Delfina é amante do chefe de polícia local. Então, protegidas, elas compram o silêncio desses policiais e dessas prisões próximas com dinheiro, e ali ela tem assim o seu principal produto de oferecer ali, que são as meninas. Aí depois chega uma fase assim, gente, que as irmãs já não recrutam mais, né? Elas chegavam a pôr até anúncios nos jornais, né? Procurando candidatas a trabalhar para elas, a trabalharem para elas. Acontece que em um determinado momento as irmãs já não querem mais recrutar, porque quando elas recrutavam essas moças, elas apareciam, elas iam nas casas, né? Então chega um momento que elas não querem mais recrutar essas meninas, elas simplesmente começam a sequestrar as moças, tá? Sai na rua, encontrei a bonitinha, peguei, né? E elas tinham um critério tão rigoroso para se enriquecer, para ganhar dinheiro em cima dessa propriedade imprópria das moças, que as virgens eram separadas e para se ganhar muito mais dinheiro, para se vender por um preço muito maior. Então as virgens eram reservadas, né? E algumas moças eram vendidas para outras madames, outras mulheres, outras donas de outros tipos de bordéis.
Então elas escravizavam, elas sequestravam e escravizavam essas moças. Essas moças perdiam completamente seus direitos de ir e vir. Elas viravam a força, a propriedade das irmãs Gonzalez. Assim, a crueldade das mulheres ela é tamanha que ali naquele período em que elas estão usando essas moças para os seus comércios locais, acontece que muitas vêm a ficar grávidas, né? Vêm a engravidar. E a tática das mulheres para essas moças que engravidam é a tortura. Elas são presas pelos braços nos telhados, tá? Elas são presas pelos braços e são espancadas, tá? Elas são espancadas, têm o seu ventre espancado até elas perderem as crianças. Quando não isso, algumas são obrigadas a praticarem, sim, se choquem, se pasmem, a história das irmãs Gonzalez. A gente acaba falando nos vídeos sempre de uma forma bem superficial. A gente fala assim, sempre muito rápido. A gente usa aí de 10 a 20 minutos de vídeo para contar um caso, mas você imagina uma década de tortura. As irmãs Gonzalez, elas atuam dentro desse sistema rigoroso de prostituição, que na realidade elas migram, né, de recrutamento dos bordéis de prostituição a torturas e assassinatos, né, cárcere privado e assassinatos, né. Elas, para conseguir que as meninas ficassem mais dóceis, maleáveis e ali elas conseguirem os seus objetivos, elas drogavam as meninas, né? Drogavam as meninas à força, com cocaína, drogas pesadas. As meninas viviam sempre dopadas e muito fracas por não se alimentarem. Fora os castigos, tá? Às vezes, além das torturas, elas também tinham o hábito de deixar as moças de castigo em pé, com pedras na cabeça e levantando pedras nas mãos e na cabeça, né? Que também era um dos métodos de torturas usados por elas para as meninas, para convencer as meninas, para maltratar as meninas por desobedecerem, por não colaborarem ali com os seus desejos, né? Então, assim, com esse tipo de tratamento que era oferecido nos bordéis das irmãs Gonzalez, as meninas acabam por vir a ficar doentes, né? As meninas ficavam frágeis, debilitadas, ficavam doentes. Quando as meninas ficavam doentes, nos primeiros anos, elas não colocavam as mãos. Elas usavam seus capangas ou mesmo usavam as próprias meninas dos bordéis e obrigavam as meninas dos bordéis a espancarem aquela doente até a morte, tá? Ou espancarem aquela gestante até que ela viesse perder o seu bebê, a sua criança, entendeu? Então elas nos primeiros meses, nos primeiros anos que elas começaram esse tipo de tortura e de crime, elas não colocavam a mão delas, né, nas vítimas, mas elas eram a promotora de toda essa injustiça, de toda essa crueldade e de toda essa criminalidade ali. E em alguns casos que eu pesquisei, em alguns sites que eu pesquisei e vídeos que eu assisti, até mesmo em alguns vídeos que eu assisti em espanhol, eu descobri que as irmãs Gonzalez também obrigavam as meninas a praticarem zoofilia. Um dos castigos das meninas eram ter relações com cães, com animais, e assim, gente, umas ficavam presas ali com os cães e no frio, né, sendo mesmo torturadas. Era uma crueldade assim desmedida, gente, desmedida. Aí acontece que no ano de 1963, o filho da Delfina, conhecido como um rapaz de temperamento muito forte, acaba sendo assassinado pela polícia. Não a mesma polícia que estava ali ajudando as irmãs, mas acaba sendo assassinado
pela polícia. Eu não consegui descobrir muita coisa da história do rapaz, mas eu descobri que ele era muito arrogante. Ele ajudava nas práticas de tortura das meninas, nas violências sexuais contra as meninas. E ele era uma pessoa muito ruim, muito arrogante, de temperamento sanguíneo muito forte, né? E ele acaba por vir a ser assassinado por um policial. E é nesse momento da história que a coisa acaba ficando assim, bem fora de controle, porque qual mãe que quer perder o seu filho, gente? Ninguém tá preparado para perder um filho, ainda que seja uma pessoa ruim, ainda que seja uma pessoa com um péssimo caráter. Então a Delfina meio que surta, a Delfina meio que perde completamente o controle sobre si, e a Delfina com uma sede enorme de vingança, a Delfina manda seus capangas ali exterminarem esses policiais. E o curioso é que, assim, a polícia ela tinha uma noção do que acontecia, de que havia, sim, havia crime. Aí que acontece com a morte do filho da Delfina e com o surto da Delfina e tudo que acontece, enquanto a Delfina tá lá se preocupando com sua sede de vingança, com toda essa coisa, com esse retorno de querer ver o seu filho, a morte do seu filho vingada, acaba que uma moça consegue escapar. Em um dos ranchos das irmãs Gonzalez, havia, apesar delas serem muito bem cercadas, de serem muito bem, de estarem muito bem ali vigiadas pelos capangas das irmãs, acontece que com toda essa distração da Delfina em relação à morte do seu filho, uma moça acaba por usar uma pequena passagem, tá? De um dos quartinhos lá das propriedades das irmãs, e ela consegue escapar. É uma obra assim do destino, uma coisa, um puro milagre, tá? Porque além dela usar uma passagem minúscula, escapar de um lugar praticamente impossível de se escapar, muito bem vigiada pelos capangas das irmãs, ela consegue chegar na sua casa, reencontrar sua mãe, relatar tudo o que está acontecendo, e junto com a sua mãe as duas partem para a polícia. E o milagre /2 que acontece nessa história toda é que elas chegam numa delegacia de polícia, elas chegam num lugar onde a polícia não faz parte da lista, do checklist dos favorecidos pelas irmãs Gonzalez. Então é uma polícia ali à parte. E isso é um golpe assim, de extrema sorte, porque era mesmo para esse covil de horror ser desmascarado e desmantelado. Porque se essa menina, junto com sua mãe, ela vai para o lugar errado, ela poderia ter sido assassinada ali mesmo, né? Ou mesmo, o que é pior, porque morrer, acho que ainda seria até melhor do que retornar para a mão ali dessas mulheres. E o nome dessa moça é Catarina Ortega. A Catarina, além de ser muito corajosa, de desafiar ali todos os seus medos e conseguir escapar das mãos das irmãs, ali desse presídio das irmãs, desse circo de horrores das irmãs, ela ainda consegue chegar, né, numa delegacia onde haviam policiais honestos, policiais que não faziam parte dos comprados das irmãs, e começa ali uma grande investigação, uma batida atrás dos bordéis, dos bares e das cantinas das irmãs. Isso tudo acontece em janeiro de 1964, bem no iniciozinho assim de janeiro, tá? E as investigações elas acontecem muito rápido, e assim, é fácil para a polícia ver que alguma coisa está errada, porque quando eles invadem as propriedades e quando eles entram e invadem as propriedades para fazerem as investigações, então lá eles já encontram dezenas de mulheres, tá, em cárcere privado, totalmente maltratadas. Essas mulheres, assim, sofriam muito, gente. Então encontram, assim, em estado deploráveis essas mulheres, e ali eles começam a desmantelar
todo esse patrimônio, todo esse legado das irmãs, tá? Eles começam a desmantelar tudo isso. E enquanto eles estão ali, porque até então eles estariam soltando mulheres presas contra a sua vontade, enquanto eles estão ali desmantelando esse covil das irmãs Gonzalez, algumas mulheres começam a apontar para o chão, né? Começam a mostrar e a dizer, ó, tem mais gente aqui, tem os corpos, tem as que foram enterradas, tá? E assim, é muito aterrorizante, porque a polícia começa a prestar atenção e são várias mulheres falando e a polícia decide cavar, e quando eles começam a cavar, gente, é tipo assim, surreal. São muitos corpos, corpos de mulheres, corpos de crianças, corpos de fetos, de recém-nascidos e até mesmo de homens, tá? As histórias das irmãs, a história das irmãs conta que os clientes chegavam nos bordéis afortunados, abastados, com muito dinheiro, eles viravam vítima das irmãs. Elas se apropriavam indevidamente da sua fortuna e matavam esses homens. E ali mesmo no quintal dos bordéis, elas enterravam. Então, nessa batida policial que acontece em janeiro de 1964, são encontrados, enterrados ali na propriedade das irmãs, aproximadamente 91 corpos, tá? 91 corpos são resgatados aí nesse período em que acontece essa batida policial que ocorre por conta dessa moça que escapa, da Catarina Ortega, que escapa, e ali são mulheres, várias mulheres libertas das mãos das irmãs, e começa a se desmantelar automaticamente. Elas são apreendidas, elas são presas, e assim, começa um circo na sociedade, começa um circo na história do México, porque a mídia cai de pau, cai em cima, a mídia faz mesmo aquele reboliço nas histórias das irmãs. Parece que na época só se falava nisso. Havia um jornal famoso, agora eu esqueci qual o nome, mas havia um jornal famoso que todos os dias traziam histórias das irmãs, e foi assim, tomou uma comoção rapidamente, de uma maneira gigante, sabe? E a população se revoltou, a população queria linchar as irmãs, tá? Elas tiveram que ser escoltadas pela polícia, e ter que ir para uma outra cidade para serem julgadas e responderem pelos seus crimes, porque senão elas iriam morrer ali na mão da população, ainda naquela época, pessoal. E nesse período, assim, ocorre que uma das mulheres libertas, uma das mulheres que foi liberta nessa batida policial dentro de um dos ranchos, o rancho El Angel, tá? Ela se chama Laura. E a Laura, ela acaba por testemunhar que ela tinha 13 anos de idade quando as irmãs Delfina e Maria de Jesus Gonzalez vai fazer uma visita na sua casa, na sua residência. Ela ali é uma das filhas de diversos irmãos, com uma família muito pobre, sem cultura, de extrema pobreza, e oferecem para ela, né, para Laura, uma oportunidade de trabalho, e oferecem ajudar a Laura moradia. E a Laura conta que quando chegou lá na casa da Delfina, a Laura foi violentada muitas vezes. A Laura, ela se recusou, no primeiro momento ela se recusou a entrar naquele jogo, ela se recusou a fazer parte daquilo, ela não queria se prostituir, e elas começaram a deixar a Laura sem comer, e a Laura começou a passar fome, a Laura ficou muito fraca, a Laura apanhou muito, a Laura só tinha 13 anos, né? E a Laura se lembra de que nesse mesmo período em que ela chegou na residência das irmãs Gonzalez,
uma outra menina também de 13 anos, com uma história bastante triste também. Eu não descobri o nome dessa menina, mas eu descobri que essa menina ela havia sido abusada por um parente e ela acabou por engravidar. E as irmãs Gonzalez vão lá na casa dessa moça, chama ela para trabalhar com elas, né? Ela, seu filhinho, alegando que vai ajudá-la, que vai protegê-la, e lá transforma a menina em prostituta e dá um cabo da vida da criança, né? Do lactante ainda, dessa menina de 13 anos, tá? Eu não descobri o nome, mas assim, história mega triste, né? E a Laura se lembra disso tudo. A Laura é uma das poucas vítimas que consegue, depois do desmanche que acontece no rancho, é uma das poucas vítimas que consegue reconstruir a sua família. A Laura conseguiu se casar de novo, teve uma família, foi morar longe. Mas assim, segundo a Laura, a maioria daquelas moças, por vergonha de voltar para suas famílias, acabou por continuar se prostituindo ali, autônomas, né, por conta própria. Outras tentaram voltar para casa, outras tentaram ganhar dinheiro de outra forma. Mas assim, as irmãs Gonzalez acabaram com a vida de muitas pessoas mesmo. E outra coisa também que choca a gente é que dos 91 corpos encontrados no rancho das irmãs Gonzalez, podendo chegar até a 110 vítimas, porque ocorre que num terreno atrás do rancho, me parece que 20 anos depois, uma construtora fazendo algumas obras e melhorando ali a qualidade daquele bairro e fazendo construções, nas escavações eles também encontraram mais corpos. Então, de 91 acabou se estendendo até 110 possíveis vítimas das irmãs, tá? E esse número, pasmem, pode chegar até 150 pessoas, 150 corpos, 150 vítimas, porque foram encontrados outros corpos, mas aí já não tinha mais como as irmãs responderem por isso. E agora eu vou explicar para vocês por que não tinha mais como as irmãs responderem. Então, conforme eu contei das 4 irmãs, a Carmen morreu logo no ano de 1950. A Carmen, ela vem a falecer. E as 3 irmãs, quando há a batida policial, quem acaba sendo presa é a Delfina e a Maria, né? E a terceira irmã, ela, na realidade, me parece que ela não estava diretamente envolvida, mas tinha sim parte do seu envolvimento nos crimes. Então, ela tem o desejo de ir lá testemunhar a favor das irmãs, e quando ela chega lá na delegacia, entra no bolo e é presa também. Com tudo que acontece na mídia, com a repercussão na mídia, e com tudo que acontece no caso das irmãs Gonzalez, a revolta da população, né, acaba por a polícia tendo que agir de uma forma muito rápida para determinar o que vai acontecer ali, né, com as irmãs, principalmente devido às evidências, além das vítimas que conseguiram sobreviver a toda essa crueldade, a toda essa ruindade das irmãs, ainda haviam também os corpos, os de 91 a 110 corpos encontrados dentro das propriedades das irmãs. Então, todos os bordéis são fechados, todos os bares, né, são fechados, e as irmãs vão ao julgamento. Nesse julgamento, as irmãs acabam recebendo a pena máxima que era aplicada na época na cidade do México, que era aplicada na época no México, que são de 40 anos. Todas as 3 recebem a sentença de 40 anos. Agora eu vou falar o desfecho, de como ficou o destino das irmãs Gonzalez após a sentença que elas receberam de 40 anos de prisão. Como eu citei para vocês, a Carmen já havia falecido de câncer, logo no início da década de crueldade que as irmãs praticam, né? Então a Carmen já havia morrido de câncer,
E a Delfina, acreditem, a Delfina, ela sofre um acidente dentro da prisão, tá? É muito bizarro e muito curioso o que acontece com a Delfina, que era uma das mais cruéis das irmãs, né? Acontece que a prisão passa por alguns reparos, né? Melhorias dentro da prisão e, pasmem, a Delfina morre com uma pedra de concreto que cai em cima da sua cabeça. Ela morre instantaneamente, gente. Instantaneamente. E é assim que acaba a vida da Delfina. 4 anos depois de ser presa. Cumprindo apenas 4 anos da sua sentença. Aí a terceira irmã, que era Maria Luísa, a irmã que eu contei pra vocês, que ela não estava tão envolvida, seriam crimes menores, não estava diretamente envolvida, assim como a Delfina e a Maria, ela enlouquece dentro da prisão, né? Ela foi lá ajudar e acaba sendo presa, e ela simplesmente fica maluca. Ela acredita que as pessoas vão encontrá-la, vão torturá-la pelos os malefícios que as irmãs cometem, e ela acaba por surtar, enlouquecer de verdade, e ela morre louca, maluca. Em contrapartida, a Maria, a história da Maria, ela tem 2 versões, tá? Eu li em vários sites, vi vários vídeos. Uns contam que a Maria terminou sua sentença, seus 40 anos, se casou com um prisioneiro, ainda dentro da prisão. Ela se casou, e quando ela teve a sua liberdade, ela foi embora com esse homem e foi viver a vida dela, e parece que viveu alguns anos, teve filhos e netos e viveu a vidinha dela, escondida, sem ninguém saber. Mas outras versões diz que não, diz que a Maria, que era a caçula das 4 irmãs, diz que a Maria, ela não cumpriu sua sentença completa. Não se sabe por quê, mas tudo indica que a Maria saiu da prisão bem antes, foi liberta antes, não se sabe por que motivo, mas ainda assim também reforça de que a Maria conheceu um homem na prisão e se casou e foi viver a vida dela. Então, gente, a história das irmãs Gonzalez, assim, é uma história que choca. Primeiro porque a gente entende que são 4 mulheres que nasceram com um pai violento, grosseiro, um pai que já era ruim ali para elas. Então são 4 mulheres que sabiam na pele o que eram ser mulheres, né? Numa vida tão difícil, numa vida de escassez e extrema pobreza, e submete outras mulheres para se manterem, para manter um padrão de vida, para se manterem ricas, né? Para se manterem em condições favoráveis. E assim, o que elas fazem é uma coisa que elas enriquecem através dessas mulheres. Elas é tão drástico, é tão ruim, é tão frio, horrendo o que elas fazem, que elas constroem um patrimônio, um legado, né? Elas também na época foram conhecidas como as filhas de Satanás ou as irmãs de Satanás. E curioso que foi assim, foi uma repercussão tão grande que a história do desmanche desses bordéis, que houve um escritor que decidiu fazer um filme, tá? Há um filme famoso na época que conta a história das irmãs Gonzalez, mais conhecido como Poquianches, né? Esse é o nome que é mais conhecido na internet das irmãs, tá? O do filme, o que fala, todas as entrevistas, reportagens, sites traz esse nome, mas eu só trouxe ele agora no finalzinho do vídeo, porque eu falei, não vou saber falar esse nome, gente, não vou saber falar, não vai adiantar insistir nisso, então eu não vou saber falar, mas é assim, lendo o português, claro, é Poquianches, mas deve ter uma pronúncia. De todos os vídeos que eu ouvi, eu não me senti segura nem para imitar, nem para repetir, tá? Então esse é o nome do filme. Eu vou deixar escrito, vai aparecer para vocês aí no vídeo, escrito, entendeu? Então essa é a história das irmãs Gonzalez.
É uma história bizarra, é uma história cruel, uma história triste. Se você considerar ali mulheres que tiveram seus filhos ou que nem chegaram a ter seus filhos, que perderam ali sua juventude, sua história, sendo escravas de outras mulheres para que essas mantivessem ali sua riqueza, seus status, né, sua vida, né? Então, assim, é bizarro, é triste. Então, não é de hoje que nós sabemos, né, do tráfico de mulheres para a prostituição e de toda a crueldade que há por trás disso, tá? Então, isso não é uma coisa da agora, isso é uma coisa que já vem antiga, entendeu? E pasme, mas muitas das vezes nós nos chocamos com o fato de saber que muitas mulheres estão envolvidas. Muitas mulheres estão à frente desse tipo de crime, gente. Crime bárbaro, crime cruel, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, você não esquece de dar lá o like, não esquece de se inscrever, compartilhar. Isso faz total diferença, gente. Muitas pessoas visualizam o vídeo, mas esquece de dar o like. Dê o like no vídeo, você vai me ajudar bastante. Incentivar para que a gente continue fazendo esse tipo de trabalho. Eu pretendo continuar mantendo, quase que eu não consigo cumprir com vocês, de manter um vídeo aí por semana. Eu trabalho, né? Eu trabalho, eu faço uma escala de 12/36. Eu procuro usar minhas folgas para poder estar estudando e trabalhando nos vídeos. Então, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, você está ajudando bastante no crescimento do canal e para que a gente possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo que eu sei que gosta, que muita gente gosta, né? De conhecer, de saber das histórias, tá? Então eu agradeço aqui o carinho de vocês, de estar aqui comigo até aqui, tá? E encontro você no próximo vídeo. Muito obrigada. Beijão!